Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro com a literatura, que acontece, como sempre, na Biblioteca Pública Luiz Camilo de Oliveira Neto, da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Hoje nós vamos conversar sobre um escritor brasileiro notável, mineiro de Monte Carmelo, ali na região do Triângulo Mineiro. Se chama Mário Palmério. E eu estou aqui com um romance de Mário Palmério chamado Vila dos Confins. Mário Palmério escreveu apenas 2 romances, Vila dos Confins e Chapadão do Bugre. Mas ele é a prova de que a importância literária de um escritor está não na quantidade dos livros que escreveu, mas na qualidade da sua obra. E a qualidade dos romances de Mário Palmério é indiscutível. Ele realmente era um grande narrador, um grande contador de histórias, sabia criar personagens, imaginar os diálogos entre eles de uma maneira notável. Ele era sempre um mestre, né, na arte de contar histórias. Guimarães Rosa era companheiro de geração de Mário Palmério e as obras dos dois, elas têm muitos pontos de contato, porque se passam no interior, se passam no sertão, né, do nosso Brasil, e que é uma fonte inesgotável de histórias, né? Então são muitos os escritores brasileiros que beberam a água dessa fonte, como é o caso de Guimarães Rosa e de Mário Palmério. Mário Palmério, ele durante um certo período resolveu largar o que fazia. Ele morava em Uberaba e teve um projeto interessantíssimo. Ele passou 10 anos navegando pelos rios da Amazônia. Ele construiu um grande barco chamado Frei Carvajal e neste barco, para vocês terem uma ideia, Mário Palmério tinha uma biblioteca de 3.000 volumes, 3.000 volumes em um barco. Um piano de cauda, ele que era musicista, compositor, compôs guaranias, né? Foi embaixador do Brasil no Paraguai. Então, Mário Palmério passou 10 anos navegando pela Amazônia, pelos rios da Amazônia. Quando eu tive a oportunidade, o privilégio de entrevistá-lo em Uberaba, na UniUbe, Universidade de Uberaba, da qual ele era o chanceler, eu conversei com ele sobre esse período extraordinário, fascinante da vida dele como navegador, um homem que resolveu conhecer a Amazônia a fundo. E perguntei o que ele publicaria sobre essa experiência rara, incomum para um brasileiro. Ele disse que até pensou em escrever algo, mas que havia desistido porque das centenas e centenas e centenas de páginas de notas que ele havia tomado, quando ele começou a escrever, ele se convenceu de que tudo o que ele contaria já havia sido contado por outros navegantes, por outros exploradores que estiveram na Amazônia, entre eles exploradores estrangeiros. Então ele disse, não há necessidade de eu escrever. O que eu diria sobre a Amazônia já foi dito por outros escritores. Mas a grande importância de Mário Palmério, esta está absolutamente confirmada na literatura brasileira como autor de 2 belos romances regionalistas, romances que se passam no interior, em que Mário Palmério, assim como Guimarães Rosa também, se mostra um mestre na construção das personagens, na elaboração dos diálogos e, sobretudo, na riqueza da narração. Eles são grandes narradores, são grandes contadores de história. Então, Mário Palmério merece, sim, ser lembrado e, sobretudo, merece ser lido. Então, fica a sugestão. Vila dos Confins, de Mário Palmério.